Vamos lá. Pensão por morte. Bom, pensão por morte é um benefício devido a quem? A dependente, quando o segurado do qual ele dependia, ele era dependente, falece. Pode ser um segurado aposentado ou não. Então, pensão por morte é um benefício devido ao conjunto de dependentes do segurado, falecido ou não. Esse é, inclusive, o caput do artigo 74 da Lei 8.213. Veja, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Bem, mas aqui fala em segurado. E eu vou ter uma situação que, mesmo a pessoa já não estando mais na qualidade de segurado, ela pode gerar pensão por morte para os seus dependentes. É o artigo 102, quero que anote, parágrafo 2º da Lei de Benefícios. Veja só, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Então, perdeu a qualidade de segurado, não tem mais direito à previdência, né, aos benefícios. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Ora, se na data do óbito a pessoa já não estava mais na condição de segurada, mas já havia preenchido as condições para se aposentar, mesmo assim ela pode requerer a sua aposentadoria. E, por consequência, nós temos o parágrafo 2º. Olha, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda dessa qualidade. Quer dizer, ele já não é mais segurado, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria. Então, se mesmo ele não tendo mais a qualidade de segurado, ele já havia preenchido a condição para se aposentar, ele falece, ele gera pensão por morte para os seus dependentes. Ah, professora, peraí, eu falo. Vamos colocar um exemplo aqui? Imagine o seguinte, imagine que uma pessoa tenha, desde 2020, completado as condições para se aposentar. Seja por idade, por tempo de contribuição, seja em relação ao cumprimento da regra de transição. 2020. Só que não sabia que poderia ter sido aposentada. Passam-se os anos, entrou no período de graça, né? Não está contribuindo, perdeu a qualidade de segurado. Final de 2023, a pessoa morre. Então, vamos colocar assim, dezembro de 2023, morte. Já não está mais na qualidade de segurado. Se eu for pelo caput do artigo 74, eu digo, não terão os dependentes direito à pensão por morte. Por quê? Porque quando ele faleceu, não contribuía e nem era mais segurado. Só que vai verificar, essa pessoa já perdeu a qualidade de segurado, sim, mas antes já havia completado as condições para se aposentar. Então, neste caso, a notícia boa para os dependentes é que, embora ele já tenha perdido a condição de segurado, ele já havia preenchido as condições para se aposentar naquela época. Então, ele vai gerar pensão por morte para os dependentes. Certo? Bem,
A pensão por morte, então, ela vai ser devida em razão do óbito daquele segurado. Vamos comprovar com o quê? Com a certidão de óbito. Ou então, quando houver declaração judicial declarando a morte presumida. Sim. Então, depois de uma ausência, né, aquela pessoa terá os seus sucessores terão uma declaração judicial de morte presumida. Aí preenchendo vários requisitos, né, da questão da declaração da morte presumida. Mas para nós, o que serve é o quê? Que a morte presumida declarada em decisão judicial, ela é fato gerador da pensão por morte. Então, essa pensão por morte, ela será concedida de forma provisória. E, se por um acaso os dependentes estiverem recebendo e o morto aparecer, o benefício é cessado, sem que os dependentes tenham que devolver os valores recebidos, salvo má-fé. Bem, agora, há casos em que não precisa esperar, né, a ausência de 6 meses do segurado, depois da declaração judicial da morte presumida, quando essa morte for decorrente de acidente, catástrofe, incêndio, situações, né, casos fortuitos ou de força maior, que tem como comprovar a condição da ocorrência desses fatos e a ligação com o segurado. Então, veja, mediante prova do desaparecimento do segurado, em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração de ausência ou morte presumida após 6 meses dessa ausência, tá? Dessa ausência. Então, o que eu tenho? Olha, imagine o seguinte, vários exemplos, inclusive já objeto de questão de prova. Nós vivenciamos, né, situações de enchentes, de grandes proporções, onde pessoas são levadas pela enxurrada. Tivemos em todo o país, né, em épocas distintas, uma situação dessas. E justamente aquele pai de família que estava saindo do trabalho, voltando para casa, ele tem esse problema. Ele sofre isso. Ele é arrebatado por uma grande correnteza, né? A água o leva e ele desaparece. Olha, nesse caso, há uma comprovação. Há a saída dele do trabalho, há os vídeos, a informação de que ele tinha sido levado pelas águas. Neste caso, não vamos esperar 6 meses do desaparecimento, declaração de ausência, morte presumida, para então começar a pagar a pensão por morte aos dependentes. Neste caso, comprovando ali o desaparecimento do segurado, né, tem-se a concessão da pensão provisória. Então, catástrofe, desastre ou acidente. Olha, acidente de avião é muito comum, né? Um determinado segurado embarca, tem lá a ficha de embarque, embarca. Depois de certos minutos de voo, o avião explode. E não conseguiu, né, recuperar a parte do corpo da pessoa ou das pessoas, como, por exemplo, há muito tempo, o grande acidente da Air France Brasil-Paris, onde que não se achou, né? Morte, nesse caso, em razão de um desastre, de um acidente, e aí vai ter a pensão provisória, tá bom? Vamos lá. Bem, eu falei que se ele aparecer, tudo bem, para o benefício e ninguém devolve nada. A questão da aplicação da lei
previdenciária, nós temos que preocupar e sempre chamar a atenção de que a lei aplicável, deixa eu colocar aqui, a lei aplicável à concessão da pensão por morte é sempre aquela que estava em vigor na data do óbito. Joaquim faleceu dia 10 de outubro de 2019. Então, olha só, 10 de outubro de 2019. Só que não havia conhecimento de dependentes de Joaquim. Somente em 2023 que surge um filho de 17 anos, com certidão de nascimento, inclusive, né, como pai Joaquim, pleitear a pensão. Olha, em 2023, o cálculo da pensão é bem diferente do cálculo em 2019. Qual é a lei que eu vou aplicar para a pensão desse filho? A lei que está em vigor na data do requerimento ou a lei que estava em vigor na data em que Joaquim faleceu? A lei que estava em vigor na data em que Joaquim faleceu. Esse filho vai receber o benefício a partir da data do requerimento, não tem problema. Mas de acordo com os critérios previstos na lei vigente em 10 de outubro de 2019. Certo? Então, sempre a lei vigente na data do óbito. Alguém fala para mim, mas se houver uma lei mais benéfica, eu posso aplicá-la, retroagir? Não. Nós já tivemos julgados, inclusive levados ao STF, sobre situação que ocorreu na década de 90, 95, 96, em que nós tivemos uma alteração na lei e o cálculo se tornou mais benéfico para o dependente. Aqueles que tinham recebido pensão anteriormente pediram revisão, querendo a aplicação da lei mais benéfica, posterior à data do óbito do segurado. E aí, não conseguiu, tá? Olha, fato gerador. Carência. A pensão por morte exige carência para ser concedida? Não. De nenhum dependente. Não, professora, mas eu ouvi dizer que para a esposa ou o marido ter direito à pensão por morte um do outro, tem que ter pelo menos X contribuições. Mentira. Fake. Tem que ter pelo menos 2 anos de casamento. Fake. Se eu me caso hoje com uma pessoa, meu marido sai para trabalhar, primeiro dia do seu emprego, tá? Após ter perdido a qualidade de segurado, ele volta a trabalhar. Vai trabalho o dia inteiro. Voltando do trabalho, ele é atropelado e morre. Pergunto, um dia só que ele voltou ao regime geral, eu tenho direito à pensão por morte? Tem. Por quê? Houve o falecimento de um segurado. Eu sou sua dependente. Dependência econômica presumida, cônjuge. Terei direito à pensão por morte. Então, não me venha dizer que a pensão por morte de cônjuge exige carência mínima de X contribuições. Exige carência mínima de X anos de casamento ou união estável. Errado. Não há carência mínima de contribuições para a concessão da pensão por morte. Seja para filho, para pais, para cônjuge, companheiro, irmão, seja para qual dependente for. Não exige carência, tá? Não exige carência mínima. Bem, já que é um benefício devido aos dependentes, nós temos que observar quem são eles. Quem são os dependentes que terão direito à pensão por morte? Olha,
eu tenho 3 classes de dependentes no regime geral de previdência social. A primeira classe, ela prefere a qualquer outra e tem a dependência econômica presumida. Estão nesta primeira classe cônjuge, companheiro ou companheira, e aí não importa se a união é homo ou heteroafetiva, tá? Não preciso. Filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Aqui é a classe preferencial. Né? A segunda classe, ela só vai ter direito ao benefício se não existir dependentes de primeira classe. E os pais devem comprovar a dependência econômica. Vamos ver como comprovar daqui a pouco. A terceira classe é o irmão de qualquer condição não emancipado, menor de 21 anos ou inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. A terceira classe também precisa comprovar dependência econômica. E essa classe aqui só terá direito ao benefício comprovada a dependência econômica se não existirem dependentes de primeira e de segunda classe. Por quê? Porque a existência de dependentes na classe superior exclui definitivamente o direito das classes seguintes. O que eu quero dizer definitivamente? Uma vez que eu tenho dependentes, por exemplo, na primeira classe, ainda que a mãe ou o pai dependesse economicamente do filho segurado, não dá para eu conceder pensão dividindo entre a esposa e a sogra. Não é possível. São de classes diferentes. Ah, mas se a esposa abrir mão? Não é, porque não é a habilitação, é a existência. Se a esposa morrer, não tendo filhos, pode então aí, a partir daí, deixar para a mãe? Não. Por quê? Porque no momento do óbito já havia dependente de primeira classe. Então, as demais classes já estão excluídas definitivamente, tá? Definitivamente. Equiparam-se ao filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o enteado e o menor sob tutela. Porém, devem comprovar a dependência econômica. O filho, a dependência econômica, ela é presumida. O enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Professora, mas acontece que eu ouvi dizer que o menor sob guarda também vai estar incluído. Não. Não há previsão legal do menor sob guarda como dependente no regime geral. Isso foi reforçado pela Emenda Constitucional 103. Ela dispõe: equiparam-se a filho para fins do recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Perceberam? Bem, mas nós tivemos no meio desse caminho, dessa trajetória, uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o menor sob guarda como protegido para fins de pensão por morte. Então, segundo a decisão do Supremo, né, ele deu interpretação conforme o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213,
para que o menor sob guarda tivesse direito à pensão por morte. Neste caso, olha só, neste caso, como a decisão, ela analisou situações anteriores à publicação da Emenda Constitucional 103, o INSS cumpre essa decisão do Supremo para fatos ocorridos até o dia 13/11/2019. E depois, não. Existe uma portaria da Diretoria de Benefício, a portaria 991, dizendo exatamente essa situação. Até 13/11/2019, em cumprimento à decisão em ação direta de inconstitucionalidade, porque essa decisão ela tem efeito para todos, né? Erga omnes, o INSS cumpre. Depois da publicação da Emenda Constitucional 103, não se aplica. Então, não se aplica a questão após 13/11/2019, tá? O que eu trago para a prova, professora? Eu trago que o menor sob guarda não é dependente do regime geral de previdência social. Não há previsão legal de colocar o menor sob guarda como dependente. Somente equiparam-se ao filho, o enteado e o menor sob tutela, desde que comprovada a dependência econômica, certo? Se for uma questão mais elaborada, vai ter essa situação aqui que eu coloquei. A posição da Previdência, né? E a decisão do Supremo. Vamos seguindo. Olha, nós temos que comprovar em várias situações aqui dos dependentes a dependência econômica. Segunda classe, os pais. Terceira classe, os irmãos. Os equiparados ao filho, enteado e menor tutelado. Como que essa dependência econômica deve ser comprovada? Deve ser comprovada com início de prova material, contemporânea dos fatos, a época dos fatos, né? E produzido esse início de prova material em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito, no caso de pensão por morte. E no caso do auxílio reclusão, anteriores à data da prisão daquele segurado. Não admitida a prova exclusivamente testemunhal. Tem exceção para a prova exclusivamente testemunhal? Tem. No caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior. E aí o regulamento, o decreto vai dizer, né, que havendo caso fortuito ou força maior, que eu não tenha início de prova, eu não tenho documentos que venham comprovar essa dependência econômica, vai ter que comprovar a ocorrência do caso fortuito. A ocorrência, né, do incêndio que todos os documentos foram incinerados, queimados, etc. Então, tem que haver uma comprovação, não é simplesmente falar que não tem documento porque foi levado para enchente. Que enchente? Né? Quando? Então, aí, né, tem que haver a comprovação da ocorrência desse caso fortuito ou força maior. Para comprovar a dependência econômica e a união estável, que é o caso, né, de companheiro ou companheira, nós temos a apresentação de, no mínimo, 2 documentos. O artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048, traz ali uma lista exemplificativa de documentos que podem servir para comprovar, no caso do companheiro ou companheira, a união estável e, no caso
né, dos que devem comprovar dependência econômica. Então, aqui no artigo 22, nós temos, parágrafo 3º, a exigência de, no mínimo, 2 documentos, tá? Olha, cuidado, porque antes eram 3, e com a nova regulamentação passou a ser somente 2 documentos. Esses documentos podem ser certidão de nascimento de filho à vida em comum, no caso aí vai servir para união estável, certidão de casamento religioso, declaração do imposto de renda do segurado, em que consta o interessado como seu dependente, aí vale tanto para a união estável quanto para a dependência, disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, prova de mesmo domicílio. No caso da união estável, a instrução normativa do INSS, segundo a portaria que fala dos dependentes, ela diz que a prova de mesmo domicílio não é indispensável para comprovar a união estável. Então, o que o INSS quer dizer? Que mesmo não tendo o mesmo domicílio, poderá ser comprovada a união estável. A falta de estarem no mesmo domicílio não afasta a união estável. Eu vou ter que comprovar essa união estável com outros documentos, né? E eu tenho um caso muito particular que eu venho trazendo nos últimos meses, né? Ou melhor, no último ano, de uma situação que ocorreu com uma colega minha de trabalho. Ela mantinha união estável, só que não estavam no mesmo domicílio. Ele estava numa cidade, em Santa Catarina, e ela estava em Minas Gerais, mas mantinha união estável. E ela tinha toda a documentação, inclusive a declaração feita em cartório da união estável, mas não tinha prova do mesmo domicílio. E aí o benefício foi indeferido. Olha só, o benefício foi indeferido. Ela então recorreu administrativamente, comprovando que eles não tinham o mesmo domicílio, porque ela estava exercendo um cargo comissionado, né, no estado de Minas, e ele continuava em Santa Catarina. Inclusive, ela já, né, como procuradora, ela tinha essa noção, óbvio, esse conhecimento, ela inclusive guardava as passagens, né, da ida dela para a casa do companheiro e dele para a casa dela, como forma de comprovar que realmente essa união se mantinha, apesar de não terem o mesmo domicílio. Então, agora, a própria instrução normativa do INSS atesta, não é indispensável essa prova para configurar a união estável. Seguindo, a prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Conta bancária conjunta. Registro em associação de qualquer natureza, né? Clubes, associações, agremiações, onde consta o interessado como dependente do segurado. E assim, vamos lá, apólice de seguro, aí depois vocês só olharem, né? E aqui, ó, quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar. Ou comprovação da união estável ou comprovação de dependência econômica para aqueles que precisam. Lembrando que o companheiro e a companheira precisam comprovar a união estável, mas tem dependência econômica presumida, tá? Bem, se nessa condição de comprovar a união estável e a dependência econômica para os demais, não houver a prova material produzida nos últimos, né, no período de
24 meses anteriores ao mês do óbito, e mais tiver pelo menos, um documento, o beneficiário pode se valer da justificação administrativa, tá? Que é levar até o INSS a prova testemunhal para, então, corroborar, para formar o convencimento do servidor do INSS junto com a prova material. Então, veja só, caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere o parágrafo 3º, então essa quantidade de documento que eu falei, só tem um, produzido em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito, a comprovação de vínculo ou de dependência econômica poderá, para o período, né, que quer comprovar, poderá ser suprida por justificação administrativa, tá? Por justificação administrativa, que depois nós vamos ver com mais calma como é todo o procedimento da justificação, certo? Bem, agora, nós vamos ter, então, a concessão da pensão por morte. Vou passar aqui. Isso aqui não precisa agora. Isso aí já estudamos na aula de dependentes. Então, só lembrar que, se o dependente for pessoa inválida ou pessoa com deficiência, essa condição, ela pode ser atestada, inclusive antes da morte, antes do óbito do segurado. Isso veio com a reforma de 2019 e está regulamentado no artigo 108, tá? No artigo 108, parágrafo 1º. Veja só. A invalidez será reconhecida pela Perícia Médica Federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A condição do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada, né, quando da concessão do benefício. Por quê? A inscrição do dependente continua sendo feita no momento do requerimento do benefício. Mas a condição de invalidez, de deficiência mental, intelectual grave, pode ser reconhecida antes mesmo da data do óbito. E se no momento em que ele for requerer entenderem que deve avaliar novamente, bem, se não, já pode aí conceder o benefício. Então, isso veio com a emenda constitucional 103, tá? Mas eu não preciso estudar a emenda, por quê? Porque eu já tenho a regulamentação no próprio decreto 3.048, certo? Bem, em relação aos dependentes, nós temos dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. O fato de essa pessoa com deficiência se ele vier a exercer atividade remunerada ou estiver exercendo, prejudica a concessão ou manutenção da pensão por morte? Não. Não acarreta a cessação e nem o indeferimento. O fato do filho, do irmão com deficiência, né, ou mesmo do cônjuge, companheiro, que for receber nessa situação, o fato da pessoa com deficiência estar trabalhando não impede a concessão da pensão, ou mesmo a sua manutenção. Diferentemente do inválido. O inválido que voluntariamente for exercer atividade remunerada, neste caso, não. Ele, como dependente inválido, ele deixa de ser, quando cessa a invalidez. Tá certo? Bem, preciso aguardar a habilitação de todos os dependentes para minha cota de pensão ser deferida?
Não. Então, não precisa aguardar a habilitação de todos os dependentes para que o benefício seja concedido. Veja, a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar o quê? Da data da inscrição ou da habilitação daquele dependente. Eu, enquanto cônjuge, eu não preciso ficar aguardando se vai aparecer ex-cônjuge com pensão alimentícia, se vai aparecer algum filho menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, para eu poder requerer o meu benefício. Então, a minha pensão não pode ser protelada por eu ter que aguardar possíveis dependentes, certo? Bem, agora uma situação que ainda não foi pedida em prova, né, nos últimos anos, porque essa mudança é um pouco mais recente, 3, 4 anos, mas temos que tomar cuidado porque deve aparecer por aí. Veja só, imagine que haja uma ação judicial de reconhecimento como dependente daquele segurado, falecido. Uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, estava em curso, ou agora vai fazer essa ação para poder requerer o benefício da pensão por morte. E aí, como que fica a situação daquele que acha que é dependente, está querendo, inclusive, comprovar no processo judicial, e os demais dependentes? É o que a gente vai resolver aqui com o parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 8.213. E eu falo que ainda não foi pedido, por quê? Porque essa mudança é recente, ela é de 2019. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este que está pedindo aí, poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes. Então, ele pede assim, olha, ainda não está comprovado que eu sou realmente dependente e com direito à pensão por morte. Mas, faz o seguinte, como eu já estou com a ação judicial tentando comprovar, separa a minha parte, a minha possível parte, no rateio aí da pensão. Se eu ganhar, vem para mim. Se eu perder, não conseguir comprovar a qualidade de dependente, aqueles valores que estavam guardados, retidos, vão ser distribuídos para os dependentes habilitados. Veja, olha, a habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com os outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Se houver uma decisão judicial que mande pagar, tudo bem, né? Mas esse dispositivo é para quê? Separa aí até eu comprovar. Comprovou, transitou em julgado a decisão que eu sou dependente, aí me dá o dinheiro. Ou transitou em julgado e disse que eu não sou dependente, aqueles valores voltam para os demais dependentes. Então, veja. Julgada improcedente, né? Então, ele não conseguiu comprovar, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. E se for procedente, ou ele já se habilitou provisoriamente, é dele, né? É do dependente. Agora, o INSS, quando ele for fazer parte de uma ação que ele verifica ali que está discutindo
a condição de dependente, isso é muito comum em caso de processo requerendo pensão por morte de companheiro que não consegue comprovar ainda. O que o INSS pode fazer nesse caso para ele não poder ter que pagar duas vezes, né? Olha, ele poderá, nesse caso, já fazer de ofício, tá? Habilita de ofício aquela pessoa, tá? E pega os valores que serão, talvez, daquele que está discutindo a ação e reserva, tá? Reserva. E aí, se a ação for julgada procedente, já está reservada, paga. Se for julgada improcedente, vai para os demais dependentes. Então, veja só, nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício, não precisa ninguém mandar, ele mesmo faz. Proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a essa habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Então, o juiz não deu tutela, né? Mas ele falou o quê? Vai que depois comprove, eu tenho que pagar, e eu já estou pagando cheio para os outros, para reaver vai ficar difícil. Então, o que ele faz? De ofício, ele habilita aquela pessoa, separa os valores que poderão ser dela, né? Tirando das cotas dos outros, e aguarda. Se for procedente, já estão ali os valores. E os outros receberam corretamente. Se a ação for julgada improcedente, aqueles valores são reajustados e devolvidos de acordo com a sua cota e a duração do benefício para cada dependente já habilitado. Certo? Bom, em relação à perda do direito à pensão, não é a cessação da qualidade de dependente. São duas coisas distintas. Uma coisa é o dependente perder a sua condição. Quando? Quando o filho completa 21 anos. Quando aquele dependente inválido tem a invalidez cessada. Isso é perda da qualidade de dependente. Aqui vão existir duas situações em que vai perder o direito à pensão. Quando aquele dependente for condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado, for condenado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso contra o segurado ou tentativa de homicídio. Olha, autor, coautor e partícipe. Homicídio doloso. Se for homicídio culposo, não perde o direito à pensão. E, para perder, tem que haver a condenação com trânsito em julgado. Tá? Com trânsito em julgado. Aí você me fala assim, mas até tramitar todo o processo criminal e ocorrer a sentença transitar em julgado da condenação, já recebeu por muito tempo. Aí, nesse caso, nós temos que a lei teve também a inclusão de um parágrafo permitindo ao INSS que, havendo indícios de autoria, coautoria ou participação em crime de homicídio contra o segurado, aí eu não posso falar doloso ou culposo, né? Indícios de autoria, coautoria ou participação do crime, né, de homicídio ou tentativa de homicídio. O que o INSS pode fazer? Tá? O que o INSS pode fazer? Ele pode, por meio de um processo administrativo,
que respeite o direito à ampla defesa e o contraditório, suspender provisoriamente a parte da pensão, a cota de pensão daquela pessoa que provavelmente, né, será condenada como autora, coautora ou partícipe no crime de homicídio doloso ou tentativa de homicídio. Aí ele reserva, ele suspende essa parte. Caso a pessoa seja absolvida ou até seja condenada, mas por homicídio culposo, esses valores vão ser pagos. Se não, esses valores vão para os demais dependentes. Então, veja, todas as parcelas vão ser corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Isso quando? Quando ele for considerado, nesse caso, né, não culpado, ou pelo menos com homicídio culposo, tá? Agora, perde também o direito à pensão por morte, nesse caso, somente cônjuge, companheiro ou companheira, quando o INSS, em processo judicial, esse é judicial, comprovar que o casamento ou a união estável é uma simulação, é uma fraude. Justamente para quê? Para que um tenha direito à pensão, né? Ao benefício. Então, veja, perde direito à pensão por morte quem? Cônjuge, companheiro ou companheira. Se comprovada a qualquer tempo, por que a qualquer tempo? Porque eu estou tratando aqui de um vício, simulação ou fraude. Por isso que isso tem que ser comprovado por meio de processo judicial, tá? Se comprovada simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desse casamento ou união estável com o fim o quê? Exclusivo de constituir benefício previdenciário. Aí sim, comprovado mediante processo judicial em que for respeitado o direito à ampla defesa e o contraditório, ficar comprovada essa simulação ou fraude no casamento ou na união estável, perde o direito à pensão por morte. Certíssimo? Bem, aqui, agora nós vamos falar sobre o valor da renda mensal da pensão por morte. E aqui, a gente vai falar da legislação vigente após a reforma de 2019. Então, aqui eu estou trazendo como se calcula a renda mensal da pensão por morte para óbitos ocorridos após 13/11/2019, que é o que trouxe a emenda constitucional 103. Então, aqui, ó, óbitos após 13/11/2019. Então, após a reforma, após a emenda constitucional 103 de 2019, né? Isso é o que eu preciso. Por quê? Por que eu preciso delimitar? Porque para óbitos anteriores, eu vou aplicar a lei vigente àquela época. Mas como vai cair na minha prova? A legislação atual, né? E essa nova forma de cálculo da pensão por morte já foi questionada no Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E qual foi a decisão que o Supremo teve? O Supremo declarou que a forma que nós vamos aprender agora, ela não ofendeu a cláusulas pétreas. Ela não é inconstitucional. Portanto, a pensão por morte, devida ao conjunto de dependentes do segurado,
ela será correspondente a uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente sobre o valor da aposentadoria que vinha recebendo o segurado, ou então, se não aposentado, do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Então, veja só. Aqui eu tenho cota familiar de 50%, mais 10 por dependente. Esse acréscimo aqui não poderá ultrapassar 50%. Portanto, né, o máximo que a pensão por morte pode chegar é a 100%. De que valor? 100% do valor da aposentadoria, qualquer que fosse, da aposentadoria que vinha recebendo o segurado, né? E aí, nesse caso, eu posso dizer para você que se ele estiver recebendo uma aposentadoria por incapacidade permanente, com aquele acréscimo de 25%, o valor da pensão, ele incide sobre somente o valor da aposentadoria. Não entra no cálculo da pensão por morte aquele acréscimo de 25%, tá? Então, cuidado aí para a gente não errar. Bem, então, seguindo, vai ser o valor da aposentadoria. Ah, mas se ele não for aposentado? Primeiro, se calcula como seria o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito, tá? A que ele teria direito na data do óbito. Calculou a aposentadoria? Sim. Aí vou aplicar sobre ela os 50% mais 10 por dependente. Cuidado! Ainda que a morte do segurado seja decorrente de acidente do trabalho, doença do trabalho ou doença profissional, o cálculo é feito com 50% mais 10 por dependente. Tá? Por que que eu estou alertando? Porque eu já ouvi inúmeras vezes que, se a pensão por morte for decorrente de acidente do trabalho, o valor é de 100%. Da pensão, não. O valor da aposentadoria acidentária é que corresponde a 100% do salário de benefício. E sobre o valor da aposentadoria é que eu vou aplicar os 50 mais 10. Tá bom? Então, tirar, se quem não tem, nem coloque, e quem tinha, tira isso da mente. Mesmo se for morte decorrente de acidente do trabalho, eu aplico 50 mais 10, tá? Eu aplico os 50 mais 10. Então, olha, se eu tenho um dependente, eu vou ter 60%, 2, 70%, 3, 80%, 4, 90%, 5 ou mais, aí paro no 100% do valor da aposentadoria, caso ele já seja aposentado, ou do valor da aposentadoria por incapacidade permanente. E calculado o valor da pensão por morte, ela será dividida, rateada em partes iguais para os dependentes habilitados. Vamos ao exemplo? Então, vamos aqui. Eu tenho aqui um casal, vou mudar um pouco, homoafetivo. E esse casal adotou 2 crianças, um filho, portanto, de 4 anos e um de 8 anos. Ambos
segurados da Previdência Social. Um deles falece. Um segurado aqui desse casal falece, deixando o companheiro e os 2 filhos menores de 21 anos. Bem, eu tenho aqui 3 dependentes. 3 dependentes. Imaginando que esse segurado que faleceu estava aposentado. Qualquer aposentadoria do regime geral, estava aposentado. A aposentadoria dele era de R$3.000. Bem, a aposentadoria, R$3.000. 3 dependentes, 50 mais 30. Então, 80% de 3.000. A pensão por morte vai ser 8 vezes 3, 2.400, dividido por 3, igualmente. Cada um, então, vai receber 624 dividido por 3, e agora? 3 vezes 8, 24. R$800, tá? Bem, aqui ele estava aposentado. Agora eu vou trocar o exemplo. Eu vou colocar que essa pessoa não era aposentada, tá? Então, ele não era aposentado. Se ele não era aposentado, o que eu tenho que fazer primeiro? Calcular a aposentadoria por incapacidade. Na aposentadoria por incapacidade, eu preciso saber do salário de benefício. Olha, o salário de benefício é de R$4.000. R$4.000. Mas eu preciso saber qual é a causa da morte, para eu saber se a aposentadoria por incapacidade seria acidentária ou não acidentária. Se a morte decorreu de acidente do trabalho, a aposentadoria por incapacidade acidentária. Portanto, R$4.000. R$4.000. Se não foi acidentária, ela foi comum, eu preciso saber quanto tempo de contribuição tinha aquele segurado. E eu vou chutar 10 anos. Ora, 60% do salário de benefício. Então, 60 de 4.000, 2.400. Então, eu tenho aqui uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária de R$4.000. Ou não acidentária, não decorrente de acidente do trabalho, que com valor de R$2.400. Bem, se foi acidentária, agora eu pego esses 4.000 e aplico 80%. 8 vezes 4, 32. 3.200 dividido por 3. Se a morte não decorreu de acidente do trabalho, eu vou pegar o quê? Os 2.400 e aplicar 80%. Por quê? Porque é sempre 50 mais 10 sobre o valor da aposentadoria. Então, veja, não me confunda. Valor de aposentadoria por incapacidade permanente com valor de pensão por morte, certo? Então, veja aí a diferença. Bem, calculada a pensão, sabemos que vai dividir em partes iguais aos dependentes. Mas pode ser que um dependente perca essa condição. E aí, o que acontece com a sua cota individual? Cessa. E não é revertida para os demais dependentes, tá? Não é revertida
para os demais dependentes. Eu vou colocar aqui, desculpa. Olha, se perdeu a condição de dependente, imagina aquele casal com 2 filhos. Um deles completa 21 e sai da condição de dependente. Como que fica? A cota dele fica com os outros? Não. Se vão ser 2 dependentes agora, nós vamos pagar quanto? 70% do valor de aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito na data do óbito. Tá? Então, é uma mudança trazida pela reforma de 2019. A cota individual daquele dependente que perdeu essa qualidade, essa condição, não é revertida, não é reversível aos demais dependentes. Bem, então, viu? Pensão por morte, 50 mais 10 por dependente. Só que eu tenho uma situação diferente. A situação em que, dentre o conjunto de dependentes habilitados, pode haver tem ali, um inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Se tiver um só, faz com que o valor inicial da pensão já comece com 100%. De quê? Do valor da aposentadoria, ou, se não aposentado ou falecido, da aposentadoria por incapacidade a que ele teria direito na data do óbito. Então, vamos lá. Estou no velório. Já não gosto de ir, porque não tem uma vez que eu vou que alguém não me pergunta sobre pensão por morte. A primeira pergunta é: fulano tem direito à pensão? Dependendo, né? Eu posso falar sim. Se eu souber, se ele encaixa ali na qualidade dependente. E se eu falar sim, o que vem à mente? Quanto vai ser o valor da pensão por morte? A única certeza que eu tenho, e que eu posso falar e que não vai agradar, é que ela não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas para não ser tão desagradável, eu posso dizer que ela não passa do teto da Previdência. Correto? Ela não passa do limite estabelecido para os benefícios. Ela vai até ali. Bem, aí a pessoa insistente me pergunta mais ainda. Me conta que, deixou mulher e um filho inválido. Aí eu já fico mais tranquila, né? E aí eu torço para o falecido ou falecida ser aposentado. Porque se me der essa informação que o falecido já era aposentado e tem um inválido ali como dependente, eu respiro e fico feliz porque eu já sei que o valor da pensão vai ser igual ao valor da aposentadoria que ele vinha recebendo. E vai dividir em partes iguais para os dependentes habilitados. Então, se o morto lá é um segurado, aposentado, com 3 mil reais, e deixou a mulher que é inválida, só ela vai receber 3 mil reais de pensão. Por quê? Porque não é 50 mais 10, porque é inválido. Aí já começa com 100%. Não, professor. Na verdade, tinha a esposa e um filho inválido. Pensão por morte 100%, 3 mil reais. Dividido em partes iguais para ambos. 1.500, 1.500. Ah, o inválido não tem um percentual maior, não? Não. Calculada a pensão por morte, já calculado, o valor será dividido em partes iguais entre os dependentes habilitados. Então, veja, havendo dependente inválido com deficiência
mental, intelectual ou grave, tá? Nós temos aí já direto 100% do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade a que teria direito na data do óbito. Professora, tá, mas se depois essa pessoa inválida deixa de ser inválida ou morre, né? Eu não tenho mais ali pessoa dependente, inválida ou com deficiência. Como que fica? Ué, eu faço o cálculo que eu sempre aprendi. 50 mais 10, para aqueles que ficaram. Vamos pensar? Olha o exemplo que nós colocamos. Havia uma mulher e um filho inválido. Então, a pensão foi direto o valor da aposentadoria, 100%. Imaginando que esse filho inválido, submetido a uma nova perícia médica, ateste que não há mais invalidez. O benefício, então, é cortado, né? Essa pessoa não vai receber mais a pensão por morte, na condição de pensionista inválido. Fica só a esposa. A esposa é inválida? Com deficiência? Não. Então, nós vamos fazer 60% para ela. Volta ao cálculo. E aí, sobre a aposentadoria que vinha recebendo ou por aposentadoria por incapacidade na data do óbito. Ah, mas aí ficou fácil. Não, vamos fazer uma outra situação. 3 dependentes. 1 com deficiência. E os outros não. Tá. Valor da aposentadoria do morto. 3.000. Então, vamos dividir em partes iguais os 3.000. Por quê? Porque eu tenho aqui um dependente com deficiência. Então, aqui eu vou pagar 100%. Certo? Bem, esse aqui que não tinha invalidez e deficiência, perdeu a condição de dependente. Continuo pagando 100%, porque eu tenho uma pessoa com deficiência. Passa de 3.000 dividindo por 2. Só que agora, esse aqui tem a deficiência afastada. E aí fica só uma. Vai receber quanto? 60%. Né? Então, 3 vezes 6, 18. R$ 1.800 será o valor da sua pensão. Por quê? Só tem um. A professora faz diferente. Ficam 2 sem ser inválido ou com deficiência. A pessoa com deficiência é afastada da deficiência, perde. Tá. Então, se sobrarem 2 sem estar na condição de inválido ou com deficiência, nós vamos aplicar 70% ao valor da aposentadoria ou por incapacidade permanente. E aí, dividir esse valor apurado em 2 partes, né? Ou em partes iguais entre os dependentes. Tá bom? Então, veja. Olhei. No conjunto de dependentes, não tem válido, não tem pessoa com deficiência, vou para os 50 mais 10. Independentemente da causa da morte. O que me leva a ser 100% do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente a que o segurado teria direito na data do óbito é o quê? É o fato de haver um dependente ali entre eles, inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Certo? Seguindo, a partir de quando é devida a pensão por morte? Bem, depende. Primeiro, depende de quem vai requerer. Se for filho menor de 16 anos, ele vai receber, desde a data do óbito, se o requerimento da pensão for feito em até 180 dias do óbito. Então, veja só, menino de 10 anos,
ele passa a receber a pensão desde o dia que o pai faleceu, se esse benefício for requerido em até 180 dias depois do óbito. Se ele ultrapassar esse prazo, a partir da data do requerimento, os outros dependentes, pais, irmão, cônjuge, companheiro, companheira, têm o prazo de 90 dias do óbito para requerer e receber desde a data do óbito. Se ultrapassar esse prazo, a partir da data do requerimento. Então, aqui, olha, a partir da data do óbito, no caso dos filhos, se requerida a pensão em até 180 dias. Filhos menores de 16 anos. Os demais dependentes, requererem até 90 dias do óbito. Ultrapassado esses prazos, eles vão ter direito de receber? Vão, mas a partir da data do requerimento, tá? A partir da data do requerimento. Bem, se for morte presumida, a partir da data da decisão judicial, né? Porque é presumida. A decisão judicial é que vai dizer a partir da data X. Bom, tá? Olha, a data de início do benefício, a data de início da pensão por morte, coloque na cabeça, é sempre a data do óbito. A data de início de pagamento pode ser o óbito, a data do requerimento ou a da decisão judicial. Por quê? Fixar a data de início, sendo óbito, é para eu perceber e aplicar a lei vigente na data do fato gerador. A data do início do pagamento é quando o INSS começa a pagar. E aí depende de quando esse benefício foi requerido. E aí o regulamento diz o seguinte: se esse filho menor de 16 anos ou os demais segurados ultrapassar esse prazo, né, de 180 ou 90 dias do óbito, eles passam a receber a partir da data do requerimento. E entre o óbito e a data do requerimento, não há pagamento de parcelas, tá? Então, entre a DIB e a DIP, não há pagamento de parcelas. Por quê? Porque eles ultrapassaram o prazo para que começasse a receber a partir da data do óbito. Certo? Então, cuidado. Olha, nós temos pensionistas na condição de inválido. E eu sempre falo, olha, quando se trata de pessoa com invalidez, para fins de benefício, essa invalidez tem que ser atestada pela Perícia Médica Federal. E se é um benefício continuado, né? Tanto o aposentado por incapacidade permanente quanto o pensionista inválido, eles vão ser submetidos, eles vão ser submetidos a exame médico pericial, mesmo que o benefício tenha sido concedido judicialmente. E sob pena de suspensão do benefício, se eles não comparecerem ao exame. Então, veja, o pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, então, suspensão, causa de suspensão da pensão, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Mas eu já vi isso, sim. Viu no caso de auxílio
por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e agora está vendo na condição de pensionista inválido. Esse exame médico pericial, o pensionista inválido ficará isento a partir dos 60 anos de idade. Então, quando ele completar 60 anos de idade, ele fica, então, isento de comparecer a essa convocação, salvo se ele precisar de perícia para testar a recuperação ao trabalho, ou também no caso de subsidiar a autoridade judiciária para fins de curatela, ou também para fins de apuração de fraude, tá? Então, mesmo que ele tenha mais de 60 anos, e se for pensionista inválido, ele pode ser submetido a novo exame médico pericial, caso seja para comprovação, ou para, melhor dizendo, apuração de fraude. Tá? Pensão por morte vai cessar com a morte do pensionista. E aí a gente sabe que, ficando outros dependentes, a cota daquele não reverte para os demais, tá? Então, a pensão por morte cessa, com a morte do pensionista. No caso de filho, equiparado a filho, irmão, quando completarem 21 anos, salvo se inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, né? No caso de filho equiparado ou irmão com deficiência pelo afastamento da deficiência, com invalidez, com a cessação da invalidez. Então, essa cota, né? Essa cota não é reversível para os demais. Também a cessação da cota do benefício com a adoção do filho biológico, né? Do filho que vinha recebendo pensão do pai biológico. Ora, tem uma criança que recebe pensão do pai biológico, mas foi colocada para adoção. Quando ela é adotada, essa pensão cessa, porque ela já vai ser filha de uma outra pessoa, segurada ou não da Previdência. Há uma condição em que a adoção não perde a pensão, não cessa a pensão. Quando? Quando aqui a pessoa que adota, o adotante, é cônjuge ou companheiro do instituidor da pensão. Então, veja só. Olha aqui. Imagine o seguinte. Eu sou casada. Não, eu não, né? João, Maria. João tem um filho. Não com Maria. Mateus. De 5 anos. João falece, segurado da Previdência. Vai deixar a pensão para quem? Para o filho Mateus e para Maria. Mateus já não tem mãe. E agora perdeu o pai. Ora, Maria é muito apegada a Mateus e resolve, então, adotá-lo como seu filho. No caso, Mateus tem pensão. E a adoção de filho que recebe pensão de pai biológico faz cessar a pensão. Só que neste caso, no caso de Mateus, ele vai continuar recebendo. Por quê? Quem o adotou era companheira do instituidor da pensão. Era companheira do pai dele, né? Então, quando o adotante for cônjuge ou companheiro ou companheira do instituidor da pensão, se ele adotar o filho, não perde, tá? Não perde a pensão por morte. Bem? Agora,
Se Mateus for adotado por uma outra pessoa que não fosse companheira, cônjuge do instituidor, aí ele perderia a pensão cessaria, tá? Agora, vamos falar da questão do cônjuge, companheiro ou companheira. Quando é que a pensão por morte deles cessa? Primeiro, não cessa com novo matrimônio ou nova união estável. No regime geral, eu me casando novamente com a pensão do meu primeiro marido, eu não perco se eu casar. Do regime geral. Aí alguém diz para mim, e do regime próprio? Depende da lei de cada ente federativo, tá? Mas no regime geral, um casamento, uma nova união estável, não faz cessar a pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira. A questão é o seguinte, a pensão deixou de ser vitalícia para cônjuge, companheiro e companheiro. Não é mais a regra. Até novembro de 2015, a data, independentemente do tempo de casamento e da quantidade de contribuições que tinham segurado, cônjuge, companheiro ou companheira, tinha pensão por toda a vida. Se meu marido tivesse morrido lá em início de 2015, e eu tivesse com 30 anos de idade, um ano de casamento, eu teria pensão pela vida toda, porque era assim que funcionava. Agora não. A pensão por morte, a regra geral é de cônjuge, companheiro ou companheira, a regra mesmo é de 4 meses. Por quê? Quando o segurado falece, sem ter 18 contribuições para a Previdência, ou sem ter 2 anos de casamento ou união estável, a pensão por morte vai ser devida por apenas 4 meses, salvo se ele morrer de acidente. Que tipo de acidente? Qualquer um. Não precisa ser do trabalho, tá? Ou então, se esse cônjuge, companheiro ou companheiro for inválido ou com deficiência. Mas se não tiver invalidez, deficiência e não morrer de acidente, a pensão será por 4 meses. Por quê? Porque na data do óbito, ele não tinha 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável, tá? 2 anos de casamento ou união estável. Aí sim. Me dá um exemplo, professora? Dou vários, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, imagine o seguinte, nós temos um casal em união estável há 3 anos. A companheira começou a contribuir para o regime geral na condição de facultativa ou contribuinte individual, o que for, há 1 ano. E ela vem a falecer. Essa companheira vai, com certeza, gerar pensão por morte ao seu companheiro, para o seu companheiro, indubitavelmente. O problema é saber quanto tempo vai durar a pensão do companheiro. Eu pergunto, morreu de quê? Dengue. Não é acidente. Então, quantas contribuições ela tinha? 12. Já paro aqui. Infelizmente, o marido vai receber pensão por morte, apenas por 4 meses. Ah, mas tinha 3 anos de união estável, mas não tinha também 18 contribuições. Então, quando não tem os 2 elementos, 4 meses. Bem, agora eu vou ter os 2 elementos. 2 anos, no mínimo, de casamento ou união estável e
18 contribuições na data do óbito. Neste caso, eu não preciso saber a causa da morte. Independentemente da causa, se o segurado já tinha completado 18 contribuições e 2 anos de casamento, união estável, eu já saio dos 4 meses e caio, no que eu falo, na tabela. Que tabela, gente? Eu vou ter o benefício para cônjuge, companheiro ou companheira por 3, 6, 10, 15, 20 anos. Ou então, vitalícia. Vai depender de quê? Da idade do pensionista. Da idade do pensionista na data do óbito daquele segurado. E aí vocês percebem o quê? Para que ela seja vitalícia, qual é a idade do cônjuge, companheiro ou companheira? 45 anos ou mais. Professor, eu estou com a lei aberta. Fala 44. O outro vira para mim e fala, eu estou com decreto. E lá está falando 44. Vocês estão certos. Por quê? Para óbitos até o final de 2020, é essa mesma idade. A partir de 2021, é essa tabela que nós temos aqui. Porque a própria lei deixou que, por ato do ministério, né, do ministro, por uma portaria, pudesse aumentar essa idade, desde que houvesse um aumento na expectativa de vida do brasileiro. Então, a partir de 2021, tá? A partir de 2021, nós temos essa idade. Olha, se a idade for menor que 22 anos, 3 anos de duração a pensão. Entre 22 e 27 anos, 6 anos. Entre 28 e 30, 10. Entre 31 e 41, 15 anos. Entre 42 e 44, por 20 anos. E a partir de 45 ou mais de idade, ela será vitalícia, tá? Ela será vitalícia. Então, veja só. Quando que a pensão por morte será vitalícia? Quando o segurado ao falecer já tiver completado 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. E a pensionista ou pensionista cônjuge companheiro, na data do óbito, tiver 45 anos ou mais. Então, para eu ter uma pensão vitalícia, basta que eu me case com alguém segurado e já olho se ele tem 18 contribuições. Segurando o casamento por 2 anos, ele já pode morrer. Aí eu terei pensão vitalícia. Por quê? Porque eu estou nesta categoria aqui, ó. 45 anos ou mais, tá? 45 anos ou mais. Preciso saber da causa morte? Não, qualquer coisa. Tá? Agora, se aquela pessoa não tem 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável, e eu gostaria de uma pensão por mais do que 4 meses, eu tenho que torcer para ela morrer de acidente. Precisa ser acidente do trabalho? Não. Se ela morrer de acidente, qualquer, doença profissional ou doença do trabalho, não me importa quantas contribuições tinha até a data do óbito e quanto tempo de casamento ou união estável. A pensão aplica a tabela, tá? Essa tabela, por 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia. Então, a primeira coisa que eu vou olhar numa questão, quando falar de duração de pensão de cônjuge companheiro, é se tem a causa da morte. Se não tem, se não fala de que morreu, eu tenho que
verificar se tem a regra do E, 18 anos, 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Aí eu vou para a tabela. Se não falar causa morte. Se falar morreu de acidente, morreu de doença do trabalho, morreu, caiu da escada. Aí, nesse caso, eu já vou direto para a tabela. Aí eu preciso saber da idade do pensionista. Então, depende da situação que me colocarem na prova para eu ir para um lado ou para o outro. Mas a regra geral é que, no mínimo, 4 meses, né? Que é quando não morreu de acidente e não tem 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Aí cai nos 4 meses, certo? Bem, ainda tenho a condição do cônjuge, companheiro ou companheiro inválido ou com deficiência. Nesse caso, eu não cesso a pensão enquanto não cessar a invalidez ou for afastada a deficiência. Imagine o seguinte, faça o cálculo, benefício é por 15 anos, mas aí a pensionista me comprova que é inválida. Mesmo chegando aos 15 anos de pensão, se essa invalidez continua, não pode cessar o benefício. Vai cessar só quando cessar a invalidez. Se não cessar, vai continuar pagando o benefício. Né? Agora, professora, estava previsto para 15 anos, mas é inválido. E se a invalidez cessar no 10º ano? Como que fica? Paga durante 15. Porque a invalidez, a situação de invalidez ou de pessoa com deficiência, só adianta se essa invalidez ou deficiência ultrapassar o prazo normal de duração. 4 meses, 3, 6, 10, 15 ou 20 anos. Porque se não ultrapassar, já está garantido o prazo, tá? Já está garantido. Então, aqui, olha, no caso de cônjuge, companheiro, inválido ou com deficiência, enquanto durar a invalidez ou mantiver a deficiência. Agora, respeitados os prazos de quê? Daqueles que tinham de qualquer maneira. 4 meses, né? 3, 6, 10, 15 ou 20 anos. Aí não tem problema. Tá bom? Bem, agora, eu ainda tenho uma situação triste para uns, boa para outros. A gente sabe que ex com direito à pensão alimentícia continua sendo dependente. E nessa condição, vai ter direito à pensão por morte. Tá? Imagine eu, divorciada, tendo pensão alimentícia do marido. Ele morre. Eu terei direito à pensão por morte. Por quê? Porque, apesar de ser ex-cônjuge, tenho direito à pensão por morte, à pensão alimentícia. Certo? Ah, mas se tiver outra esposa, vamos dividir em partes iguais o benefício. Nos últimos tempos, as sentenças na separação, no divórcio, normalmente, quando se concede pensão, se concede alimento temporariamente. Tá? Não é muito comum conceder pensão alimentícia por toda a vida. Normalmente é para a pessoa, né, se refazer, aquela que não trabalha, voltar ao mercado de trabalho, ou aquela que trabalha, mas vai ter uma condição agora um pouco mais difícil, então paga por um tempo até se restabelecer, etc. Então, quando há a pensão alimentícia fixada provisoriamente, né, temporariamente, por um determinado período, olha, enquanto receber aquela pensão alimentícia, o a ex, ficam na condição de dependentes. Vai que o que é obrigado a pagar a pensão morre.
Tudo bem. Como foi fixado pensão provisória, temporária, por um determinado tempo, a pensão por morte vai ser paga pelo período remanescente, pelo período que faltava para terminar a pensão alimentícia. Veja, na hipótese de o segurado falecido estar na data do seu falecimento obrigado, por determinação judicial, a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito. O prazo que está faltando, né? Que está faltando para acabar a pensão alimentícia. Caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior. Então, vamos colocar aqui 2 exemplos. Fulano divorciou e ficou de pagar por 3 anos a pensão alimentícia à ex-esposa. Pagou o primeiro, pagou o segundo ano. Tá. Terminado o segundo ano de pensão, ele morre. A ex-esposa tem direito à pensão por morte. Não tem? Tem. Quantas contribuições tinha o segurado? 60. Quanto tempo de casamento e até o óbito, juntando com a separação, tinha? Mais ou menos de 2 anos. Mais de 2 anos. Então, eu vou para a regra do E. Quantos anos tinha a ex? 47. Aí você pensa assim, pensão vitalícia. Não. Ela vai receber pensão por apenas 1 ano. Por quê? Porque ela é pensionista, pensão alimentícia temporária. Então, faltava apenas 1 ano para o segurado terminar de lhe pagar a pensão alimentícia. Não vai ser o INSS que vai pagar a pensão por morte por toda a vida para ela. Ela ia ter pensão alimentícia só por mais 1 ano, então vai ter pensão por morte por 1 ano. Porque ela ia ser dependente até o próximo ano. Entenderam? Tá? Então, nesse caso, ela vai receber por 1 ano. Bem, agora, imaginando, tá, que realmente faltava apenas 1 ano para terminar a pensão alimentícia. Só que quando o segurado faleceu, ele tinha apenas 1 ano de contribuição. Nunca contribuiu. E começou a pagar. Tinha 1 ano e morreu. Ora, 1 ano de contribuição. Se não morreu de acidente, essa ex vai ter direito à pensão por morte? Vai. Por quanto tempo? Por 4 meses. Mas ela ia ter pensão alimentícia por 1 ano. Mas ele morreu. E, como ele tinha menos de 18 contribuições, mesmo que ela fosse cônjuge, não fosse ex, teria de qualquer jeito só a pensão por 4 meses. Então, aqui, ó. Caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Então, normalmente, a regra é o quê? Vai pagar pelo prazo remanescente que faltava. O prazo que faltava para terminar a pensão alimentícia. Caso não haja nenhuma hipótese de cancelamento anterior. Tá certo? Tá? Então, pensa nesse caso. Bem, essas regras que eu falei, de 4 meses, da tabela 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia, e daqui, do prazo remanescente da pensão alimentícia temporária, é para cônjuge, companheiro, companheira, tá? Não vou colocar esses prazos para filho, pais, irmão, não. É só para eles, certíssimo? Eu vou terminar aqui. Na próxima aula, eu faço a parte de acumulação de pensão por morte,
que é uma outra, né, uma outra reforma, uma outra modificação que a reforma de 2019 trouxe, tá certo? Então, só um minuto.